Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença e sabemos da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu poder. Sabemos que além do Senhor não há outro, acima do Senhor não há outro. Então, meu Deus, nós Te louvamos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, porque o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de todo louvor. Espírito Santo, venha dar a luz a filhos nesta manhã, venha dar a luz a filhos, sim, meu Deus, para que eles possam ter em suas mãos a chave que é a autoridade do Senhor. Ah, meu Deus amado e querido, tome em Tuas mãos esta reunião, abençoa, faz a Tua obra, fala ao coração de todos, traz a revelação do Teu Espírito a cada pessoa, a cada vida que aqui está, a cada família que precisa, que necessita e que deseja a Tua presença. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito Te ouvir. Fala, Senhor, Tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em Teu altar, humildemente a Lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso Te sentir. Fala, Senhor, fala que Teu servo ouvir. Fala, Senhor, atento estou à Tua voz. Fala, Senhor, no modo que quiseres falar. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. O mal, ele sempre, o diabo, sempre tem cultivado no coração das pessoas, da sociedade de um modo geral, de que todos são filhos de Deus. Essa é a cultura, é o pensamento que predomina no coração de todas as pessoas. Mas, se todos são filhos de Deus, por quê? Deus, como Pai, permitiria que os seus filhos vivessem situações como muitos vivem, como a grande maioria vive, com uma vida incompleta, com uma vida infeliz, com uma vida totalmente diferente do que qualquer pai planejaria para o seu filho. Então é exatamente isso que a pessoa tem que pensar, porque o diabo coloca esse tipo de pensamento, trabalha nessa cultura religiosa na mente das pessoas para fazê-las descrentes, para fazê-las decepcionadas. Porque se eu sou filho de Deus e levo uma vida infeliz, uma vida incompleta, uma vida vazia, sem sentido, vai chegar um momento que eu vou falar: poxa, Deus esqueceu de mim, Deus me desamparou. É o que as pessoas dizem. Quando elas chegam no fundo do poço, na maioria dos atendimentos que nós fazemos pela televisão, pela rádio, elas falam exatamente isso: eu nem sei se eu creio mais, eu já fui em tantos lugares, eu já busquei a Deus de tantas maneiras, eu oro, eu rezo, eu leio a Bíblia. Então a tendência é as pessoas ficarem o quê? Incrédulas. Esse engano, que é o maior de todos os enganos, que a pessoa tem que se libertar de que todos são filhos de Deus, e o que não é verdade. Biblicamente,
não tem nada a ver essa definição de que todos são filhos de Deus. Porque se a pessoa é filha de Deus, como poderia Deus permitir que um filho, que uma filha fosse tocada pelo mal, vivesse passando fome, na miséria? Aí a pessoa quer justificar a questão da fome, a questão da necessidade, da miséria, ao problema social, a um problema do país, a um problema de administração, a um problema de má distribuição de renda. Mas nada disso é verdade, porque quantas pessoas chegaram na Igreja Universal passando fome e buscaram e se tornaram filhos e filhas de Deus, e essas pessoas hoje têm uma vida próspera, têm uma vida feliz, têm uma vida abençoada. Então a pessoa não pode viver no engano, porque o engano produz uma vida incompleta. Quando você vive enganada, você vive na ilusão, você vive no que não é verdade, não é verdadeiro, no que não é real. Filho de Deus é somente aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Os demais são criaturas de Deus. Mas toda criança que vem ao mundo, vem pela vontade de Deus. Negativo. A criança vem ao mundo por uma decisão humana ou por uma fatalidade humana. Porque Deus, quando formou o homem e formou a mulher, Ele já instituiu e formou toda a genética. Já foi formado. Quando Deus formou o homem, Ele já formou o homem com todos os seus órgãos reprodutores masculinos, e acabou. E ali toda a parte genética do homem, e assim também a mulher. E a junção do homem e da mulher, consequentemente, iria produzir outro ser humano, e acabou. Isso é genética, isso não tem nada da vontade de Deus. Deus constituiu o homem e a mulher, e já definiu tudo. Tanto é que você pode fazer hoje, você pode ter uma criança por inseminação artificial. E o que se tem de Deus nisso? Não, foi uma decisão humana. Ela quis ter um filho, o marido é estéril, foi lá e houve uma inseminação artificial. E ela engravidou e teve uma criança. Vai querer se aceitar que essa criança nasceu pela vontade de Deus? Não. Todo ser humano nasce da vontade humana, ou de uma fatalidade, um estupro. Nenhum ser humano nasce da vontade de Deus. Compreende, sim ou não? Eu decido se eu quero ter um filho ou não. Eu tenho esse poder de decisão. Tenho ou não tenho? Eu tenho. Eu decido se eu quero ter um filho. Ou eu vou evitar, ou vou pedir minha esposa para evitar, ou eu vou operar. Vou lá, faço vasectomia e acabou. Eu não vou ter mais filho, acabou e ponto final. Mas e aquele que faz e acontece da mulher engravidar? Porque a vasectomia foi mal feita. Nenhuma criança, esse engano que você tem que se libertar. Sabe por quê? Porque aí você vai ficar naquela ideia: poxa, eu sou filho de Deus e vivo essa vida. Eu sou filha de Deus e vivo uma vida do jeito que eu vivo. Poxa, que vida é essa? Pô, que Deus é esse? Que pai é esse? Não, filho de Deus são aqueles gerados pelo Espírito Santo. O primeiro filho de Deus que veio à terra foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que foi gerado no ventre de quem? De Maria, que era o quê? Virgem. O primeiro filho de Deus que foi gerado ao mundo foi Jesus, só. Depois de Jesus, aqueles que são regenerados pelo poder do Espírito Santo, foi-lhe dados o poder de serem feitos também filhos de Deus. Mesmo nesse corpo, mesmo havendo esse aspecto humano, nós podemos ser filhos de Deus com uma natureza espiritual. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria, sem que ela tivesse coabitado com nenhum homem. Ela era virgem. Então é o Espírito Santo que tem o poder de nos fazer filhos de Deus. E para que a pessoa chegue a essa condição de filho de Deus, ela tem que se render ao Senhor Jesus, se entregar ao Senhor Jesus e buscar, e tem que se buscar muito, muito mesmo, para que ela venha ser filha ou filho de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ele estava se referindo a ele mesmo. Em outras palavras, o que o povo está dizendo que eu sou? O povo diz que eu sou quem? Ele já sabia o que estava na mente do povo. E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A pessoa, quando não é filha de Deus, quando não é nascido de Deus, ela sempre está em dúvida.
Por isso que ela vive mudando de igreja. Ela vai na Igreja Universal, aí daqui a pouco ela assiste o programa de outra igreja. Ah, lá é bacana, vai lá também. Daqui a pouco ela vai em outro lugar, fica perdidinha. Ela toda hora está indo para lá, vai para cá, vai para lá. Ela está sempre em dúvida. Por que ela está em dúvida? Porque ela não é filha, ela não tem um pai. Você tem dúvida de quem é o seu pai biológico? Quem tem certeza do seu pai biológico? Que é ou foi, faz assim. E você vai em outro pai achando que ele é pai? Não. Está entendendo onde eu quero chegar? Então o povo não sabia que Jesus era o quê? Filho de Deus. Então era um povo cheio de quê? De dúvidas. O nascido da carne, a pessoa que não é filha ou filho de Deus, ela sempre está em dúvida. Ela não tem definição na sua fé. Ela não é definida na sua fé. Ela sempre está em dúvidas. E assim estava o povo. Aí Jesus perguntou: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro a falar isso foi Pedro. Ninguém tinha certeza disso, Pedro tinha. Por que ele tinha essa certeza? Vamos ver. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Quer dizer, carne e sangue não foram humanos que te revelaram isso. Não foi o homem, não fui eu. Jesus falando com ele, não foi ninguém. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está onde? Então quem revelou a Pedro que ele era Jesus, o Filho de Deus? O Pai. Eu não posso fazer você conhecer a Deus. Eu não posso. Eu posso te ajudar. Eu posso te orientar como eu estou fazendo agora. Mas a única pessoa que pode te revelar o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Se você não conhecer a Deus, você vai ser criatura de Deus. Você vai ser criatura de Deus. Você nunca vai viver como filho de Deus. Você nunca vai ter a glória de ser filho de Deus. Também eu te digo, Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Será que são vocês? Eu digo que a igreja são os filhos, só os filhos de Deus. Não os frequentadores da igreja, não membros de igreja, mas os filhos, os nascidos de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra os filhos. O diabo não pôde prevalecer contra Jesus. Por quê? Porque ele era filho de Deus. A morte não pôde prevalecer contra Jesus, porque ele era o quê? Filho de Deus. As portas do inferno não puderam prevalecer-se contra Jesus, porque ele era filho de Deus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles que são filhos de Deus e não frequentadores da igreja. Ah, mas eu sou batizado nas águas. Mas de repente ainda não é filho, porque filho de Deus não é aquele que é batizado nas águas. O batismo nas águas te dá condições de sepultar a natureza adâmica, carnal, sim, regenerar-se e escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha a sua salvação eterna, sua vida eterna. Mas o nascer de Deus só acontece pela manifestação, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é o DNA do Filho de Deus, é o que testifica que ele é filho de Deus. Como é que você vai comprovar que uma criança é seu filho? Pelo DNA. Como é que se vê uma pessoa que é filha de Deus? Quando ela fora selada pelo Espírito Santo. Selada mesmo, e não na emoção. E o batismo nas águas não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Por isso está escrito no livro de Romanos capítulo 8, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não é filho de Deus, está escrito. Então, nem todos que estão na igreja universal, aqui e agora, são filhos. Por quê? Porque ainda não nasceram de Deus, não foram gerados pelo Espírito Santo, precisam nascer de Deus. E pelo fato de não serem filhos, as portas do inferno têm prevalecido contra as pessoas. E quando a pessoa se torna filho, olha o que Jesus disse:
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que é essa chave? Essa chave é a autoridade do Filho. O que Jesus disse para Pedro? O que você ligar, está ligado. O que ele quis dizer? O que você fizer, está feito. Mas Jesus deu a chave para Pedro aqui? Não. Dar-te-ei no futuro. Pedro, quando você nascer de Deus, eu te dou a chave. Entenderam? Porque Pedro aqui não era nascido de Deus. Depois ele ainda negou Jesus, cortou a orelha do soldado, fez um monte de bobagem. Está dando para entender? Ele aqui era o quê? Criatura de Deus. Então Jesus disse para ele: olha Pedro, eu dar-te-ei as chaves. Quando você nascer de novo, quando eu assoprar em ti o Espírito Santo, eu vou te dar a chave, a autoridade. E com essa chave você vai entrar e sair aonde você quiser. Com essa chave, as portas do inferno não vão prevalecer. Com essa chave, que é a autoridade de Deus, espiritual, o que você falar, está falado. Você está entendendo? Por quê? Porque quando você abrir a sua boca, não vai ser uma criatura falando, vai ser um filho. Uma coisa é a criatura falar, e uma coisa é o quê? O filho falar. Você dá atenção ao filho ou a um estranho? Você está entendendo por quê? Às vezes a pessoa diz assim: poxa, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus me desamparou, parece que Deus me deixou, parece que Deus esqueceu de mim. Mas o que Jesus disse para aquela mulher que veio pedir para libertar sua filha endemoniada? Que Jesus disse assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque o pão primeiro é para quem? O pão que está na mesa primeiro é para quem? Para os filhos. Aí ela usou de muita fé. Ela foi abençoada mesmo como criatura porque usou fé. Ela disse: tá bom, mas os cachorrinhos, ela entendeu que ela não era filha. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então o que acontece? Tem muita gente na igreja que está recebendo bênçãos, que está sendo abençoada, mas o que ela está recebendo são o quê? Você já está recebendo o quê? Ela está sentada aqui, esperando o quê? Ver se sobra alguma coisa, né? Você quer viver como filho ou como criatura? Porque se você viver como filho, você vai ter a chave. Você vai sentar onde? Na mesa. Está dando para entender? Mas para ser filho, você tem que nascer de Deus. E aí que acontece o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. O que eu tenho que fazer, Bispo Darlan, para nascer de Deus? Você tem que buscar, você tem que se arrepender, você tem que derramar muitas lágrimas, como eu derramei, buscando a Deus, me humilhando, me arrependendo dos meus erros. Eu buscava, porque eu queria que o Espírito Santo fosse derramado na minha vida. Entenderam, sim ou não? Nós vamos ter a grande festa do Espírito Santo no dia 14 de março, que vai ser a maior oportunidade para você se tornar filho. É o Espírito Santo ser derramado na sua vida e o poder de Deus te fazer filho. Porque quando você se torna filho, ele completa a sua vida. O pai dá tudo, gente. O que o pai vai negar para um filho? E eu pergunto: o que Deus não nos pode dar? O que é impossível para Deus me dar? O que Deus não tem condição de me dar? Deus não tem condição de te dar um casamento feliz? Será que Deus quer que você viva sozinho a vida inteira aí? Deus não tem condição de trazer toda a família para a presença dele? A tua família? Tua família está aqui feliz do teu lado? Deus não tem condição de te dar o melhor materialmente? Claro que tem. Ele é dono de quê? De todo ouro e de toda prata. E você tem que buscar ser filho. É isso que nós vamos fazer agora. Aí você recebe a chave da autoridade.